Tem uma imagem do Conor McGregor que quase ninguém parou para olhar direito. Não é o cinturão duplo, não é o cheque de 100 milhões contra o Mayweather. É ele sentado no chão do octógono, a perna esquerda partida embaixo do corpo, ainda provocando o adversário, enquanto não conseguia se levantar. Dizem que ele se perdeu, que a fama subiu a cabeça e o dinheiro estragou o homem. Está errado. A versão certa é mais incômoda. E esteve na frente de todo mundo o tempo inteiro, em cada entrevista, em cada previsão que ele cravava, no jeito de entrar no octógono. A gente viu, só preferiu dar outro nome, porque a mesma coisa que levantou esse homem foi a que botou ele no chão. Não foram duas, foi uma. E ninguém quis encarar isso enquanto ainda dava certo. Para entender, tem que voltar para muito antes do cinturão, para antes do dinheiro, do nome, de qualquer um saber quem ele era. Grumling, subúrbio sul de Dublin, concreto cinza, casas iguais, frio o ano inteiro. Antes do cinturão, antes do dinheiro, Conor McGregor era aprendiz de encanador. Largou o serviço cedo. Passou anos vivendo do seguro-desemprego do governo irlandês, 188 euros por semana, treinando feito profissional, sem ser pago como um. Em 2013, dias antes de estrear no UFC, ele foi buscar o último cheque do desemprego. Pegou o dinheiro do governo numa segunda e entrou para a maior organização de luta do planeta na mesma semana. E aqui tá a primeira coisa que quase ninguém percebe. Ele não tinha plano B, não tinha diploma engavetado, não tinha se não der certo eu volto pro encanamento. Queimou a saída, apostou tudo numa coisa só, não no soco, não no chão, numa identidade, a do homem que não duvida. É o brasileiro que larga a carteira assinada para abrir o próprio negócio sem um mês de reserva no banco. E jura que vai dar certo, porque para ele não existe a opção de não dar. Quando um homem não tem para onde cair, a cabeça faz uma coisa estranha. Para de calcular a queda, para de imaginar o que pode dar errado. Quem tem uma rede embaixo, guarda um pedaço de si. Ele não guardava nada, entrava inteiro, toda vez em tudo. O mundo viu o cara que cravava o round do nocaute, que humilhava o adversário na cara dele, que entrava na coletiva como o dono do prédio. E precisou dar a isso um nome que coubesse num aplauso. Chamou de confiança, mas confiança muda de ideia, ajusta, recua quando o risco aperta. Ele não fazia nada disso. Ele tinha caído no único lugar do mundo que pagava por isso. Um lugar onde hesitar meio segundo a mais é acordar olhando pro teto. Funcionou. Funcionou tão bem por tanto tempo que ninguém parou para reparar numa coisa. Uma arma que não tem botão de desligar não fica inofensiva quando a luta acaba. Novembro de 2016, Madison Square Garden. McGregor nocauteia o adversário no segundo round e pega o segundo cinturão. Vira o primeiro homem na história do UFC a segurar 2 títulos ao mesmo tempo. Menos de um ano depois, tá num ringue de boxe contra Floyd Mayweather, embolsando numa única noite mais do que a maioria dos homens junta numa vida inteira. O terno listrado, em que as linhas de perto formavam um palavrão pro adversário. O uísque com o nome dele na garrafa. O jatinho, o relógio que custa um apartamento, o mundo inteiro filmando cada palavra que saía da boca dele. Esse é o topo, o ponto mais alto que um homem assim pode chegar. E foi o suficiente. Quanto mais alto ele subia, mais o mundo pagava pelo show. Provocação virava manchete, humilhação virava ingresso. O recado que ele recebia todo santo dia era um só: continua, não pra nunca. E a mesma coisa que ele levava pra dentro do ringue, ele nunca aprendeu a deixar na porta. Abril de 2018, Brooklyn. McGregor invade os bastidores de um evento, pega um carrinho de metal e arremessa contra a janela de um ônibus cheio de lutadores. Vidro pra todo lado. 2 homens cortados, tirados das lutas. Ele se entrega, se declara culpado, sai com serviço comunitário. Um ano depois, um pub em Dublin, um homem mais velho recusa um gole do uísque dele. Só isso. Recusou uma bebida. McGregor gira e acerta um soco na cara dele. Um sujeito sentado no banco do bar, sem ameaça nenhuma. O vídeo roda o mundo. 1.000 euros de multa e uma imagem que não sai mais. A mão que estourou a janela do ônibus é a mesma que levantou os 2 cinturões. O homem que humilhava adversário no rosto e o homem que socou um desconhecido por causa de um copo de bebida é o mesmo homem. Sempre foi. Ninguém trocou o campeão por uma versão pior dele. Ele só saiu do lugar onde aquilo funcionava. O mundo olhou para isso e viu um homem perdendo o controle. Ninguém discordou e ninguém checou.
Então checa uma coisa, para perder o controle, alguma coisa precisa ser verdade primeiro. Você precisa ter tido controle algum dia. E é aqui que a história que todo mundo contou desmorona. Ele não mudou, mudou o que tinha em volta. O cara que entrava na coletiva como dono do prédio e o cara que socou um desconhecido num bar não são duas fases de um homem. São o mesmo homem fazendo a mesma coisa, o tempo todo. A diferença nunca foi ele, foi a plateia. No octógono tinha uma jaula, um juiz, um adversário que assinou para estar ali. 20 mil pessoas gritando que aquilo era grandeza. Tira tudo isso, sobra o mesmo homem num lugar onde aquilo não funciona. O homem que queimou a saída lá em Dublin nunca teve, em nenhum momento depois, uma saída. Foi assim que ele ganhou tudo, e era sempre assim que ia acabar. O que o mundo viu de fora e chamou de confiança, de coragem, de atitude, tem um nome mais simples e mais frio. Era a falta de um freio. Não existia a peça que faz um homem parar. Ele entrava inteiro, porque não existia outro jeito. Lá dentro, isso era arma. Lá fora, continuou sendo arma, só que apontada para qualquer um. Os gregos já tinham uma palavra para isso: híbris. O homem que não reconhece limite nenhum, que trata todo muro como se ele não estivesse ali. O mesmo impulso que faz um homem desse ser imparável é o que não sabe onde parar. E quem não enxerga o muro não para porque aprendeu, para porque bateu. A arrogância dele nunca quebrou. Fez exatamente o que sempre fez, do primeiro dia ao último. Só que num certo ponto, ela deixou de ser útil e continuou ligada do mesmo jeito. É o motor que ganhou todas as corridas, girando no talo, sem ninguém nunca ter posto um freio. E o problema de um motor sem freio nunca é a subida, é a primeira curva. A conta de um motor sem freio não chega de uma vez, chega em pedaços. Primeiro, a invencibilidade. O homem que cravava o round do nocaute começou a perder, e não perdeu para qualquer um. Perdeu para quem soube esperar ele se esgotar. A certeza que ganhava metade da luta antes do primeiro golpe parou de assustar. Quando o outro não pisca de volta, sobra só um homem cansado batendo. Depois, o corpo. Volta para a primeira imagem desse vídeo. McGregor sentado no chão, a perna partida embaixo dele, ainda gritando. Aquilo não foi azar. Foi uma das parcelas. A arma sempre foi o corpo. E corpo tem prazo. Anos parado, cirurgia, recuperação. O tempo que não volta pra ninguém. E menos ainda, pra um lutador depois dos 35. E aqui é onde quase toda a história erra a conta. Porque ele não ficou pobre. Vendeu a marca de uísque por uma fortuna que dá pra 3 gerações. Os seguidores continuam lá. Os milhões continuam lá. Se o preço fosse dinheiro, não teria preço nenhum. Mas não era dinheiro. O que a conta cobrou foi a única coisa que fazia a arrogância valer a pena, ser levado a sério. Enquanto ele ganhava, a certeza dele era a profecia. Quando parou de ganhar, virou barulho, e o mundo seguiu em frente, do jeito frio que o mundo segue. O esporte arrumou outros nomes. As manchetes sobre ele pararam de ser sobre luta, viraram outra coisa em outros lugares, longe do que um dia fez dele gigante. E aqui, não dá pra confundir as coisas. Isso não é castigo. Ninguém puniu o McGregor. Não tem lição. Não tem justiça cósmica esperando no fim disso. É matemática. Um motor que gira no talo a vida inteira, sem ninguém nunca ter posto um freio, gasta. Não importa o quão bom ele seja. Quanto mais forte o motor, mais cedo a curva chega. A conta não chegou porque ele mereceu. Chegou porque sempre chega. Ele só correu rápido demais para ela demorar a aparecer. E a plateia que gritava grandeza sumiu na mesma velocidade que apareceu. Aplaudir é barato. Ninguém fica para pagar a conta junto. Mas tem uma parte dessa conta que ninguém gosta de encarar. A plateia não assistiu ao show. A plateia fez o show. Cada provocação que virou meme, cada "esse cara é insano", dito com admiração. Não foi gente vendo um homem sem freio. Foi gente pagando pra ver, justamente porque ele não tinha freio. A gente não aplaudiu apesar da arrogância. A gente aplaudiu por causa dela. E enquanto deu lucro, ninguém chamou aquilo de problema. Chamou de personalidade, de grandeza. O nome só mudou quando a conta chegou. Aí virou "que decadência", "que pena", como se aquilo tivesse aparecido do nada, como se a gente não tivesse alimentado por 10 anos batendo palma. Não tem moral nessa história, não tem lição, não tem apesar de tudo.
Tem só uma coisa que sobra, depois que as luzes apagam. Todo mundo aplaude o motor, ninguém pergunta pelo freio. Se esse vídeo desarrumou alguma coisa aí dentro, deixa o like, não por mim, porque o que você curte é o que vão continuar te mostrando. Se inscreve se fizer sentido, e nos comentários responde uma coisa: qual foi a vez que você confundiu falta de freio com força? Em alguém que você admirava ou em você mesmo? Não precisa contar a história toda, só a vez. Ele nunca perdeu o controle, nunca teve.